Bom dia. Bom dia, Fabi, a todos que acompanham o Dolo da Notícia, primeira edição. Em relação ao trânsito de São Paulo, 206 km de lentidão na Zona Sul, no trânsito pesado nesta terça-feira. Zona Oeste de São Paulo, 175 km de lentidão, aumentou muito na Zona Oeste a lentidão. Zona Norte de São Paulo com 80 km de lentidão, Zona Leste 81 km de lentidão e o centro com 57 km de lentidão. Em relação aos corredores de ônibus, velocidade média 20 km por hora centro-bairro, quem pega o ônibus do centro vai para o bairro, e ao contrário, quem vai do bairro para o centro, aí sim uma lentidão maior, 16 km horário, sinal amarelo por enquanto da SP Trânsito, também da CT em relação aos ônibus aqui na capital paulista. O trânsito na cidade de São Paulo em tempo real, real time, Fabi. Muito bem. Olha esse céu, Fred. Um céu azul na manhã desta terça-feira, com calor na capital. Deve ter chuva isolada pelo interior paulista, viu, Fred? Mas a gente segue aqui trazendo todas as informações para você. O Fred falou aí da situação do trânsito, mas olha só que ação interessante que está acontecendo no metrô. A gente vai colocar aí, porque o metrô reforça rondas femininas contra o assédio nas principais linhas. A gente tem as imagens aí, olha, Operação Empoderamento, que é o reforço no combate à violência contra a mulher no mês de março. Mas a gente espera que essa ação que é feita pelo governo do estado de São Paulo, ela continue em todos os meses do ano, porque a gente só vê os casos de feminicídio crescer no Brasil. Então, realmente, essa questão da violência contra a mulher tem que ser falada e a mulher tem que ser cada vez mais protegida, porque, infelizmente, todos os dias a gente traz aqui casos que chamam a atenção e justamente essa questão da Operação Empoderamento, com equipes femininas intensificando aí estratégias nas linhas azul, verde e vermelha, é fundamental com relação ao assédio, importunação sexual e também garantir aí o acolhimento às passageiras. Bom, Fred, a gente segue, infelizmente, acompanhando casos de feminicídio. Em Bragança Paulista, a Justiça converteu em prisão preventiva a detenção de Marcelo Lucas de Souza Amaral, investigado por matar a tiros a ex-companheira Luane Vitória Moraes, de 24 anos. O crime ocorreu quando a vítima estava parada em um semáforo e a Polícia Civil apura o caso como feminicídio. Então, assim, é um feminicídio. Como é que a Justiça converte em prisão preventiva e aí esse cara tem que ficar preso? Não tem outra opção, né? Não tem preventiva, né? Só a chance de logo depois, qualquer coisa, a Justiça, ele responde em liberdade, né? Então, algo que tem que ser muito mais rigoroso. É isso que a gente cobra, né, Fabi? Agora a gente vai falar daquele caso das duas crianças que foram encontradas também mortas dentro do carro. São esses dois primos. Isso aconteceu no litoral de São Paulo. E a gente vai trazer as últimas informações sobre esse caso, que também é chocante. O que se sabe sobre esses dois primos que foram encontrados mortos em um carro? Os primos Henri Miguel Coelho Santana, de 4 anos, e Pedro Henrique Araújo, de 6 anos, foram encontrados sem sinais de agressão. Eles tinham desaparecido e aí eles foram encontrados dentro do carro na Praia Grande, no litoral de São Paulo. Os dois meninos, que eram primos, foram criados juntos pela avó. Imagens de uma câmera de segurança mostram que os garotinhos caminhando pela rua antes de serem encontrados no carro. No vídeo, é possível que as crianças estavam desacompanhadas. Mas o que a polícia sabe até o momento? Que os dois apresentavam sim sinais de agressão. O veículo foi apreendido e levado para a perícia. Em análise inicial, não foram identificados vestígios de sangue no instrumento, mas o que a polícia investiga é se isso teria um caso anterior, porque o tio dos meninos está foragido após agredir a ex-companheira durante uma invasão à casa dela. E pela proximidade, os locais e o vínculo familiar, a polícia investiga se a morte das crianças pode ter sido uma vingança pelo ataque. Familiares das vítimas suspeitam de retaliação e afirmam que parentes da mulher agredida teriam ameaçado que o crime não ficaria impune. Agora, ligação com tentativa de homicídio, assim, duas crianças totalmente inocentes, né? Que apesar do parentesco não tem nada a ver com a história, né? Então, a reação pior, né? Já tinha sido ruim um caso de agressão à mulher, mas depois ficou pior ainda com a morte de duas crianças, né? Algo inexplicável, Fábio.
A polícia diz que ainda não confirma essa versão, trata a possível conexão com cautela e a motivação do crime segue, por enquanto, indefinida. E a gente espera que a polícia consiga aí, o quanto antes, esclarecer essa situação. Agora eu vou pedir para a Ali colocar as imagens do prefeito e da primeira-dama da cidade de Vista Alegre do Alto, o Nelson Antônio Rosani, e a primeira-dama da cidade, Fátima Rosani. Eles morreram na manhã de hoje num acidente na SP-319. O prefeito de Vista Alegre e a primeira-dama. A gente acompanha aí as primeiras informações. Dizem que eles estavam no carro e morreram em um acidente de trânsito durante essa madrugada na rodovia Engenheiro Tarso, em Taquaritinga, no interior de São Paulo. Segundo o Departamento de Estradas e Rodagens, o acidente aconteceu na altura do quilômetro 9 da rodovia, um carro de passeio e o caminhão. Ainda não há informações sobre as circunstâncias do acidente. Fica aí a nossa solidariedade a toda a família. Nelsinho Rosani, como era conhecido, ele foi eleito em 2024 com 63,14% dos votos válidos. Era engenheiro técnico e estava à frente da Prefeitura de Vista Alegre do Alto, no interior de São Paulo. E aí, Fred, me conta as informações do Cidade Dentro da Cidade. O que está movimentando a cidade de São Paulo na manhã desta terça-feira? Hoje a gente trouxe, viu, Fabi, também em relação ao metrô, um dado que foi feito uma pesquisa, né, um balanço de furtos celulares dentro do metrô. Né? Então, realmente, de 2025 para 2026, início de 2026, houve um aumento muito grande aí, a cada 30 minutos, um celular furtado nas estações do metrô. Então, às vezes você está dentro de um vagão, achando que está tranquilo, mandando uma mensagem, ouvindo uma música, está com o celular exposto, seguro na mão. Às vezes pode ser aí uma isca para que espertinhos aproveitem. Uma das táticas é exatamente essa. Se você está próximo à porta, um dos que furtam aí celulares ficam esperando até o momento próximo da porta fechar, puxa o seu celular e na hora que você vai reagir já era, né? A porta está fechada, você não consegue ir atrás aí daquele, se tentar ir atrás daquele que pegou o seu celular. Então, realmente, houve um aumento de número de casos de furtos de celulares dentro do metrô, inclusive dentro do vagão do metrô também aqui em São Paulo. E outra atenção, Fred, além desses dados que você trouxe com relação ao metrô, é que aumentou o índice do roubo de correntinhas. Eu tô até com a corrente, na hora de sair de casa, até pensei, acho que eu vou tirar. Por quê? A gente está vendo toda essa movimentação no mercado financeiro, como o Fábio estava colocando aqui pra gente, e teve uma alta do ouro, né? Então, assim, o roubo de correntinhas também aumentou, além do roubo de alianças, né? Que a gente sabe que tem acontecido até nos bairros aqui na cidade de São Paulo. Outro dia eu vi um vídeo, Fabi, até tinha um casal andando com um cachorro. E eles tiveram que dar a aliança, corrente e o relógio. Então, atenção, a gente gosta, né, de ficar bonita, produzida, e às vezes a gente fala, nossa, né, a minha corrente, tipo, é uma corrente que eu ganhei da minha avó. Então, assim, sabe quando você anda, depois você fala assim, você vai perder não só pelo bem material, que é seu, né, então realmente você já poderia ir e vir, mas tudo também tem um significado. Você pensa aliança para esse casal? Então, com certeza, você está utilizando uma forma corriqueira, normal, rotineira, né, e agora você tem que pensar o que você pode usar e não usar nas ruas, né? Pois é, na verdade você fica preso dentro da sua própria cidade, onde você deveria ter tranquilidade para ir e vir, mas os bandidos ultimamente não estão dando trégua. É celular, é ouro, até aliança, né? A que ponto chegamos, né? Tá certo que tem uns malandrinhos aí que vão gostar, alguns maridos que gostam de dar uma pulada em cerca, já perdeu a aliança. Você. Eu não. Cadê a aliança? Não, mas não uso. Olha lá, já tá sem aliança, tá vendo? Olha lá. Mas não foi perdida e não foi roubada. Ah, tá certo então. Só por isso. Muito bem. Vamos seguir daqui. Vamos para a novela da Enel? Essa novela não acaba, hein? Ó, que a Enel conseguiu uma vitória na justiça semana passada, hein, Fabi? Conseguiu vitória na justiça, mas o prefeito Ricardo Nunes elevou o tom, tá bravo com a Enel e quer realmente uma decisão
realmente para aqui, para a cidade de São Paulo. O prefeito Ricardo Nunes voltou a atacar a Enel, afirmou que durante um evento sobre as cidades e infraestrutura, que a concessionária não ficará em São Paulo de jeito nenhum. A declaração amplia aí a pressão política, acho que a gente tem umas imagens aí do Nunes, sobre a empresa após apagões que atingiram milhões de consumidores e reacende o debate. O prefeito Ricardo Nunes voltou a atacar a Enel durante o evento e disse que, em declaração, justamente que não vai ficar na cidade de forma alguma. A declaração amplia a pressão política sobre a empresa após os apagões que atingiram milhões de consumidores, reacendendo o debate sobre fiscalização, responsabilidade pelo serviço de energia na capital paulista e em outros municípios também do estado de São Paulo. Lembrando que a Enel conseguiu, semana passada, na Justiça, né, uma pausa em relação à ação da ANEEL, em relação à possibilidade da caducidade do contrato, ela perder o contrato aqui da gestão na cidade de São Paulo e em outras cidades do estado. Foi para ganhar mais tempo, né, alegando o amplo direito de defesa, né, a Enel conseguiu aí na Justiça a chance de se defender com mais tranquilidade e assim ganhar tempo para tentar se segurar no contrato, né, Fabi? Bom, vamos ainda com mais notícia aqui do estado de São Paulo, porque ontem Tarcísio de Freitas anunciou que o seu vice será mantido. Felício Ramute vai ser mantido na chapa do governador Tarcísio de Freitas nas eleições de 2026. Nos bastidores da sucessão paulista, o governador Tarcísio de Freitas informou ao presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, que pretende manter Felício Ramute como vice em sua chapa à reeleição em 2026. O anúncio oficial ainda depende de uma conversa com o Gilberto Kassab, mas o movimento sinaliza a manutenção da aliança com o PSD e reorganiza o tabuleiro para a disputa majoritária em São Paulo. Justamente uma decisão aí para não perder o apoio do PSD, o apoio de Kassab, que é tão fundamental nesta eleição de 2026, né, Fred? Até porque com a confirmação que o Fernando Haddad será o candidato, né, pelo lado do PT, pelo lado da esquerda, é bom os movimentos serem, como diria Chapolin, friamente calculados, né, Fabi? Com certeza. O vice de Fernando Haddad ainda não está definido. Essa definição com relação ao vice do governador Tarcísio de Freitas era esperada, porque tinha também a possibilidade do vice de Tarcísio de Freitas ser André do Prado, o atual presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, o que era um desejo do Partido Liberal, ao qual é presidido por Valdemar Costa Neto. Mas com esta decisão, justamente porque o centro aí, que é dirigido por Gilberto Kassab, é hoje disputadíssimo, não só nas eleições para o governo do estado de São Paulo, como também para que lado o centro vai nas eleições presidenciais e se sim vai ter ou não um nome próprio presidenciável, já que ontem Ratinho Júnior afirmou que vai ficar lá no governo do Paraná e não quer sair para presidente. Então, quem será o candidato de Kassab? Fred Júnior, apostas? Eu não aposto não, mas a do Ratinho já surpreendeu, porque muita gente apostava que ele seria o candidato indicado pelo Kassab, aliás, Gilberto Kassab, que sem nenhum, né, um cargo político, né, enfim, né, vem articulando cada vez mais, né, Fabi? Ele tem participação nacional e regional de uma maneira muito intensa. Bom, e um candidato aí que vem sendo namorado, digamos assim, por Gilberto Kassab é Romeu Zema, que é do Partido Novo de Minas Gerais. Ele que ontem se licenciou do cargo de governador de Minas Gerais, mas o presidente do Novo, Eduardo Ribeiro, afirmou que Romeu Zema é candidatíssimo ao governo pelo partido e descartou qualquer possibilidade de troca de legenda. A fala ocorre em meio às especulações eleitorais depois das desistências justamente de Ratinho Júnior da corrida presidencial. Cadê o Zema, Ali? Não, esse é o Cabral. É o de camisa rosa. Isso. Esse aí é o que agora vem sendo aí enamorado. Cortejado. Cortejado, isso aí. Essa é a palavra correta. Cortejado por Gilberto Kassab. Será que ele muda de partido? Será? Apesar que o Novo não tem tanto, né, um alcance nacional, né, Fabi? Ele conseguiu um espaço regional, né?
Vamos aguardar aí se ele pediu licença agora, com certeza estão de olho no Zema. Mas você sabe que o Zema também vem sendo cortejado aí pelo Kassab, mas também Flávio Bolsonaro vê como uma ótima opção para vice. Também, poderia ser aí, como gostam de falar os políticos, chapa puro sangue, né? Chapa puro sangue? É. Será? Será? Vamos ver. Agora sim a gente vai pro Cabral, Ali. A gente vai com as imagens aí porque o TSE retoma o julgamento de Cláudio Castro após a renúncia. O Tribunal Superior Eleitoral retoma nesta terça-feira o julgamento que pode tornar Cláudio Castro inelegível por 8 anos. A ação investiga o suposto abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022, caso que envolve a Fundação CEPERJ e o ERJ. A renúncia do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, não impede o avanço do processo, que soma 2 votos favoráveis à cassação e à inelegibilidade. Bom, esse cenário político de 2026 está tenso, viu, Fred? Vou dizer o seguinte, que não tem para onde correr. É São Paulo, é Minas... Rio de Janeiro, Bahia. Santa Bahia, Catarina. Foi feio o negócio Outro lá dia também. você falando do Esperidião a mim, né? Santa Catarina também bastante movimentado. Bahia bem agitado. O Ceará, que vira e mexe, tem aí também a família Gomes aí no cenário, na política envolvido aí, com apoios e articulações. Realmente um momento bem agitado. A gente sabe que abril agora tem definições de alguns candidatos que vão seguir, outros que vão continuar nos seus mandatos, né? A gente sabe que alguns já estão aí se desvinculando e saindo, pedindo licença de secretariado, de funções administrativas. Então vamos aguardar, mas muita coisa ainda vai acontecer até o início do mês de abril, e a possibilidade de ter o cenário definido, né, um cenário nacional e, por exemplo, aqui em São Paulo, o cenário estadual aí de candidaturas ao governo e à presidência da República para as eleições 2026. Muito bem. Agora a gente vai falar do ex-presidente Jair Bolsonaro. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro deve se reunir com o ministro Alexandre de Moraes para reforçar o pedido de prisão domiciliar ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A movimentação ocorre após a Procuradoria-Geral da República se posicionar favorável à mudança de regime, já que a PGR decidiu que a melhor forma, de prisão para o ex-presidente Jair Bolsonaro seria a prisão domiciliar. Mas enquanto a decisão continua pendente no Supremo Tribunal Federal e depende aí da decisão justamente do ministro Alexandre de Moraes, que é sempre uma incógnita, né? O que ele vai decidir. E falando ainda em Brasília, o banqueiro Vorcaro foi transferido para uma cela maior na Polícia Federal. Ele está no mesmo espaço que já foi usado por Jair Bolsonaro. O banqueiro Daniel Vorcaro foi transferido para uma ala mais ampla da Superintendência da Polícia Federal em Brasília, após a autorização do ministro André Mendonça. Um novo espaço é o mesmo que já foi usado por Jair Bolsonaro, embora desta vez sem televisão. A defesa havia alegado condições insalubres na cela anterior. Eu fico sempre me perguntando, né? As pessoas, elas estão presas, mas exigem condições, celas especiais. Não, cometem crimes, prejudicam pessoas, prejudicam, prejudicam o país, São financeiras, lesam o país em bilhões. E aí estão reclamando aí das condições, de presídio, de comida. Realmente não tá fácil, hein, Fabi? Pois é, a gente... Olha, tem que respirar fundo para dar sequência aqui a todas as notícias do Brasil e do mundo. E falando em mundo, Donald Trump teria anunciado aí a trégua com relação ao conflito no Oriente Médio, que chega ao 25º dia, mas o Irã desmente que exista aí essa trégua. E, inclusive, mísseis atingem Tel Aviv e o Irã nega a negociação citada por Trump. O conflito no Oriente Médio voltou a escalar após novas ondas iranianas atingirem Israel, inclusive Tel Aviv, nesta terça-feira. O ataque ocorreu um dia depois de Donald Trump afirmar que havia diálogo produtivo com o Irã e anunciar pausa em ataques à infraestrutura energética iraniana. O Teherã negou qualquer negociação e classificou a versão como falsa.
Já a Casa Branca admite cenário mais fluido, apesar da alta do dólar. E a gente acredita muito, né? Os especialistas acreditam que esse anúncio de Donald Trump de trégua aí do conflito seria justamente para dar ali uma acalmada no mercado americano, já que o petróleo vem subindo cada vez mais. E a gente sabe o quanto os países são dependentes do petróleo, né? Não só os Estados Unidos, a China, o Brasil, né? O mundo inteiro está impactado aí com relação a esse conflito que acontece no Oriente Médio. Com o agravamento da crise, a falta de confirmação de negociação, o mercado voltou a reagir com nervosismo. O barril do Brent subiu novamente e ultrapassou a faixa dos $100, refletindo temor de interrupções prolongadas no fornecimento de energia e novos impactos globais sobre a inflação. É rezar realmente para que esse conflito termine o quanto antes, porque a gente já começa a sentir isso na hora que a gente para, né? Para abastecer o carro não deveria. Ainda aqui no Brasil não deveria. Já que tem uma reserva, não é possível que dá uma taxa. Tem uma reserva. O Brasil também não depende desse petróleo lá do Oriente Médio. Então, assim, realmente, aqui no Brasil tem sempre um esperto, né? Sempre querendo se aproveitar e dói no bolso do trabalhador, que não tem nada a ver com o conflito, tem nada a ver com a história, e é o elo mais fraco de tudo isso, né? E ele sofre, né, não só no combustível, mas vai no mercado já, vai ver os preços, tá tudo mais caro. E toda a alegação sempre mas é o conflito no Oriente Médio. A culpa é sempre do conflito, de alguma coisa que acontece no mundo, sobra para ele para justificar os preços mais caros. Bom, e para a gente fechar aqui o nosso bloco São Paulo, Brasil e o Mundo, a gente não pode falar da linha 4, que tem início aí as obras da futura estação Taboão da Serra. Então o metrô que ficava restrito aqui à cidade de São Paulo, ele agora começa a ampliar. Ontem a gente falou da ampliação em direção a Guarulhos, tem agora essa ampliação em direção a Taboão da Serra. Tem uma cerimônia que está marcada para amanhã de hoje, desta terça-feira, com o início das escavações da nova estação. A nossa repórter está lá, a gente vai aqui atualizando para vocês, porque terá uma cerimônia simbólica do início das obras de escavação da linha 4 do metrô, que vai até Taboão da Serra, vai facilitar muito a vida, porque o trânsito naquela região é cruel, né? A gente sempre cita aqui, né, nos corredores de ônibus, um dos maiores trânsitos na zona sul de São Paulo é na região perto do Taboão da Serra. Isso vai ajudar demais, né, Fabi, a escoar um pouquinho, melhorar o trânsito não só de ônibus, mas com veículos que utilizam ali aquela região do Taboão. Segundo a concessionária Via 4, responsável pela linha, as escavações poderão alcançar até 25 metros de profundidade. Não vão ser usadas tuneladoras como o tatuzão, mas um método diferenciado de escavação que é feita de forma sequencial. O projeto deve ser entregue em até 5 anos e está orçado, sabe quanto, Fred? Quanto? Quantos bilhões? Bilhões mesmo. 4 bilhões de reais. 5 anos aí de obras. A gente sabe também que são 5 anos de transtornos na região, né? Sim, ainda desapropriações, que isso incomoda para quem mora na região, né? Que daí tem que procurar um lugar para poder morar, né? E às vezes o pagamento dado do governo é aquele esperado pelo morador, né, Fabi? Pois é, a gente espera aí que realmente essas obras sejam concluídas nesse prazo de 5 anos, porque a gente também falou, né, de outras obras do metrô que tinha a expectativa de entrega da Copa do Mundo e não foi entregue. Está sendo entregue agora, Fabi. Então, 12 anos depois. E olha só, Fred, pra gente finalizar, eu tô sempre finalizando, já viu isso? Tô sempre finalizando. São vírgulas. São vírgulas. Mas é porque acaba de sair informação que o chefe da OTAN diz que um grupo de 22 países se prepara para reabrir o Estreito de Hormuz fechado pelo Irã. O grupo é composto por membros da OTAN, aliados do Oriente Médio, Ásia e Oceania, e tem como objetivo assegurar a navegação segura. O Estreito de Hormuz está fechado pelo Irã desde o início do conflito. Esse grupo composto aí por membros da OTAN e aliados do Oriente Médio,
tem a iniciativa aí de assegurar a navegação segura e livre para os navios. Com isso, o que acontece na prática? Isso faz com que realmente o abastecimento de petróleo ele seja regularizado, que é o que, mesmo se o conflito no Oriente Médio, a gente espera que acabe, mesmo se o conflito dê sequência, o abastecimento de petróleo será mantido. Então a gente espera que esse acordo aí, que vai ser selado aí sim essas negociações devem avançar. O que o secretário, no entanto, deixou explícito, que com essa abertura do Estreito de Hormuz, a presença militar de outros países, além dos Estados Unidos e Irã na região, aumenta um risco ainda maior de alastramento da guerra. A gente espera que, na verdade, essa guerra não se alastre, sim, esse conflito seja o quanto antes resolvido. Agora sim eu vou finalizar. Muito bem. E você tem agora mais alguma ponto informação? Final? Agora é ponto final? Ou você tem mais uma vírgula aí? Não, vamos na sequência aí. Vamos na sequência. Bom, esse foi o Giro por São Paulo, Brasil e o Mundo, te mantendo sempre muito bem informado de tudo o que acontece aqui na Guardiã da Notícia, no FM 82.3. E você também confere todo esse conteúdo no nosso portal, aguardiandanoticia.com.br. A gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, tem todas as informações do jornalismo regional, o grande diferencial da Guardiã da Notícia. No Manaigas